A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, nesse dia maravilhoso que o Senhor nosso Deus nos concede. Eu venho, através das redes sociais, uma vez mais, convidar você a juntos meditarmos na palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse em sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero convidar você a orar juntamente comigo e desde já convidar você a continuar comigo, a continuar ouvindo essa palavra. Não foi por acaso, nem foi por coincidência que você acessou esse vídeo. Deus quer falar com você. Deus tem uma mensagem para você através da minha vida, e principalmente usando a palavra dele, que é viva e eficaz. Vamos orar? Querido Deus, graças te dou em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por essa oportunidade. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos esse propósito. O propósito, meu Deus, de alcançar, meu Deus, as vidas através da tua palavra. Pai, nós também temos o propósito de conhecer o Senhor, de conhecer a Sagrada Escritura. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Amados irmãos, hoje nós iremos estudar um pouco sobre introdução ao Evangelho de Lucas. Você lembra de Lucas? Pois é. No Novo Testamento nós temos 27 livros. 27 livros do Novo Testamento. E dentre esses 27 livros nós encontramos 4 evangelhos, que é o evangelho que leva o nome de Mateus, Marcos, Lucas e João. E foram homens usados pelo Senhor. Desses 4 evangelistas que eu aqui citei, 2 foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez e falou, ou seja, eles andaram com Jesus, que é o caso de Mateus, apóstolo Mateus, que era cobrador de imposto, prestava serviço ao Império Romano. Esse Mateus ele também é conhecido como Levi, porque naquela época era normal uma pessoa ter 2 nomes, um nome judeu e um nome romano. E também o apóstolo João, que andou com Jesus, escreveu o evangelho, o 4º evangelho. Esse João, ele fez parte do círculo de amigos próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então ele escreveu o 4º evangelho. Ele não só escreveu o 4º evangelho, mas também o apóstolo João, ele escreveu as 3 epístolas que, lá no finalzinho do Novo Testamento, ao lado do livro da Carta de Judas e ao lado do último livro do Novo Testamento, que no caso é Apocalipse. Então João escreveu também a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola. E João escreveu o livro de Apocalipse. E se tratando dos evangelhos, aí falta mais 2 evangelhos. Lembra que eu citei que são 4 evangelhos? 2 foram escritos por pessoas que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus, e 2 foram escritos por outros escritores que não faziam parte diretamente do círculo de apóstolos de Cristo, ou que é provável que não tenha nem visto o Senhor Jesus. É que no caso aí, estou me referindo a Marcos, Evangelho de Marcos. A Bíblia fala sobre Marcos, né? Tem referência em Marcos. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, né? Que quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração a Deus em favor de Pedro, na casa de João Marcos. Era um círculo de oração na casa de João Marcos. Esse João Marcos é o mesmo Marcos do Evangelho. Lembra que eu falei que era normal ter 2 nomes naquela época? Esse João,
ele também realizou a obra missionária com Cristo. Não vou entrar em detalhes sobre esse João, porque o objetivo não é falar sobre o evangelista João, mas a princípio eu quero falar sobre o evangelho de Lucas. Você já parou para observar quem era Lucas? O que Lucas fazia? Qual era a cidade de Lucas? Como que Lucas se converteu? Como que Lucas conheceu o evangelho? Quem passou as informações de Cristo para Lucas? Você já parou para analisar que nós não encontramos o nome de Lucas entre os 12 apóstolos? Nós não encontramos também o nome de Lucas nos evangelhos? Ele foi uma espécie de elemento de surpresa de Deus, né? Ele foi preparado pelo Senhor. Então nós vamos conhecer um pouco a trajetória de Lucas e vamos extrair uma mensagem poderosa da parte de Deus para a nossa vida espiritual. Pois bem, inclusive o nosso estudo de hoje será baseado em uma lição bíblica que outrora nós já estudamos aqui na igreja. Pois bem, textual: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Isso aqui, no caso aqui é Lucas, porque Lucas ele escreveu não só o evangelho que leva o nome dele, mas ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, é o que nós iremos observar. Verdade prática: o cristão possui uma fé divinamente revelada e historicamente bem fundamentada. Ou bendito seja o nome do Senhor. Então, a nossa fé, ela foi divinamente revelada por Deus, através da Sagrada Escritura. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele chamou Abraão, como está escrito no primeiro livro da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 12. O Senhor disse para Abraão: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Então o Senhor fez várias promessas para Abraão. E dentro desse contexto de promessa, Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abrão, que inclusive quando Deus chamou ele a princípio era chamado de Abram. Depois Deus fez as promessas para ele, né? Primeiramente Deus deu uma ordem: sai da sua terra, da sua parentela, sai do meio dos seus, que eu venho te enviar uma terra desconhecida, uma terra que você não conhece. E abençoarei você grandemente. Príncipes sairão de você, povos sairão de você, reis sairão de você. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a nossa fé é uma fé revelada na Sagrada Escritura. Nós encontramos o chamado de Abraão, e nós encontramos do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, essa revelação relacionada à palavra de Deus, as boas novas de salvação. Então essa fé que nós temos, essa fé que o cristão tem, ela foi divinamente revelada por Deus no Antigo Testamento e historicamente bem fundamentada. É o que nós iremos observar nesse nosso estudo, quando o comentarista fala sobre historicamente bem fundamentada. Ele está querendo dizer que existe sim fatos na Bíblia Sagrada comprovado pela história, comprovado pela arqueologia, comprovada pelos historiadores, comprovada pelos escritores do primeiro século, escritores judeus, escritores romanos, pais da igreja. Ou seja, existem muitos fatos, existem muitas provas que mostram que aquilo que Lucas escreveu sobre Cristo é de fato historicamente comprovado através dessas ciências que eu citei aqui nessa introdução. Estou citando isso aqui também porque, infelizmente,
Existem pessoas que debocham da Sagrada Escritura, zombam da fé cristã, dizem que nós estamos crendo em um livro arcaico, um livro antigo, zombam de nós dizendo que esse livro está ultrapassado, ou que esse livro conta apenas sobre a história do judeu e assim por diante. Engana-se quem pensa dessa maneira. Praticamente a Bíblia fala de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Glória a Deus. Então, vamos prosseguir aqui. A nossa leitura, porque o nosso estudo tem que ser baseado na palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Lucas. Nosso estudo será baseado nesse texto bíblico. Lucas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos lá. Lucas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Amém. Então, nosso estudo será baseado nesse texto bíblico, que é o primeiro capítulo de Lucas, versículo 1. A introdução nos diz assim: o Evangelho de Lucas é um dos livros mais belos e fascinantes do mundo. De fato, o terceiro Evangelho se distingue pelo seu escrito literário ou estilo literário, pelo seu vocábulo e uso que faz do grego, considerado pelos eruditos como o mais refinado do Novo Testamento. Mas a sua maior beleza está em narrar a história de salvação. O autor procura mostrar sempre de forma bem documentada que o plano de Deus em salvar a humanidade, revelado através da história, cumpriu-se cabalmente em Cristo, quando ele se deu como sacrifício expiador pelos pecadores. Deus continua sendo o Senhor da história, e o advento do Messias para estabelecer o seu reino é a prova disso. Lucas mostra que através do Espírito Santo, primeiramente operado no ministério de Jesus e posteriormente na igreja, que esse propósito se efetiva. Oh, bendito seja Deus. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, amados irmãos, é um dos mais belos e fascinantes do mundo. No mundo nós encontramos vários tipos de literatura, né, que podemos chamar como evangelho ou como boas novas. Sabe? Quando eu digo boas novas, eu estou querendo dizer que existem vários livros no mundo. Cada livro, o escritor, eu estou falando aqui dentro do contexto daquilo que o escritor quer passar para os seus leitores. Então existem livros maus, existem livros perversos, existem livros que não vale a pena nem você olhar para eles, muito menos pegar, existe. Mas também existem aqueles livros que de alguma forma vão te ajudar a apontar o caminho certo. Existem livros que falam sobre como, por exemplo, como alcançar o sucesso na área financeira, como alcançar o sucesso na área sentimental, como alcançar o sucesso na vida conjugal, como ter uma boa amizade. Existem livros que te ensinam como ter um bom relacionamento na sociedade. Existem livros que te ensinam como se relacionar com pessoas que não vão com o seu jeito de ser. Existe sim, existem livros bons circulando nas livrarias. Porém, essas boas novas que há nesses livros, mesmo sendo edificantes, mesmo que sirvam para a sua vida, para alguma área da sua vida, mas nenhuma dessas boas novas se compara às boas novas de salvação contida na Bíblia Sagrada. O Evangelho.
o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. E aí, dentro desse contexto de boas novas, Evangelho, boas novas, Evangelho, boas novas, aí existe esse acréscimo voltado para a palavra de Deus. Boas novas. Boas novas de quê? Boas novas que alguém está chegando? Boas novas que alguém passou em um concurso? Boas novas que alguém estava desempregado e arrumou um emprego? Boas novas sobre alguém que vai casar? Não. Essa palavra pode se encontrar, essa palavra boas novas se refere a vários assuntos, mas aqui dentro do contexto, boas novas de salvação em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, me parece que está no primeiro capítulo de Romanos. Vamos observar aqui. Paulo fala sobre o Evangelho de Cristo. Cadê? Está aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque não me envergonho das boas novas de Cristo. Por que, Paulo? Porque pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está querendo dizer que a salvação em Cristo foi oferecida primeiramente aos judeus. A intenção de Deus era alcançar primeiramente os judeus. Por quê? Para se cumprir as profecias relacionadas a Cristo, que a salvação viria dos judeus, que Cristo nasceria em Belém, como de fato é uma profecia que foi proferida há mais de 400 anos. Mais de 400 anos antes de Cristo nascer, Deus prometeu através do profeta Miqueias que Jesus iria nascer em Belém, como de fato isso aconteceu. Deus também prometeu através do profeta Isaías sobre o nascimento de Jesus: um menino nos nasceu e o principado está sobre ele, e ele será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, entre outras características relacionadas a Jesus. Então essas boas novas de salvação, ela chegou. E foi na plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele diz que o apóstolo Paulo, ele nos diz que vindo a plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, surge o Senhor Jesus Cristo ali no cenário judaico para cumprir as boas novas de salvação. Nós também encontramos na carta aos Hebreus, no primeiro versículo da carta aos Hebreus, nós encontramos o escritor dizendo: havendo Deus antigamente falado aos nossos pais através dos profetas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho, o Senhor Jesus. Então o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais fascinantes do mundo. De fato, o terceiro evangelho, ele é diferente dos outros evangelhos, sabe? Em cada um dos evangelhos nós encontramos características diferentes da pessoa de Jesus, como por exemplo, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais curto, pelo que eu percebo, tem 15 a 16 capítulos. No Evangelho de Marcos, nós encontramos uma dinâmica sobre a pessoa de Jesus. Nós encontramos Jesus sempre realizando a obra. Jesus vai num lugar, Jesus vai em outro, e Marcos procura resumir o ministério dinâmico de Cristo. Marcos apresenta Jesus como servo, e em cada um dos evangelhos a gente encontra características diferentes a respeito de Jesus. No Evangelho de Mateus se preocupa em mostrar para os judeus, visto que a princípio o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e para os judeus convertidos ao cristianismo, né? Que faziam sempre de comparar nas profecias, estudar as profecias.
Então Mateus tinha essa preocupação de mostrar que Jesus ele era o herdeiro de Davi, ele era o prometido da Sagrada Escritura, ele era aquele que Deus falou que quando viesse iria vir da tribo de Judá. E no Evangelho de João nós já encontramos outra característica sobre Jesus Cristo. João já se preocupou em mostrar Cristo como o próprio Deus, como Filho de Deus, como Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. A intenção de João era mostrar que Cristo ele tinha a mesma natureza do Pai, ele tinha os mesmos atributos do Pai. Atributo significa qualidades, ele tinha as mesmas qualidades do Pai. Porém, no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas se destaca pelos detalhes que nós iremos observar. A intenção de Lucas não era apenas escrever um Evangelho. A intenção de Lucas era mostrar o máximo possível de provas da existência de Jesus como um fato histórico e mostrar que Jesus Cristo ele é o próprio Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, né? Essa palavra aqui foi uma palavra proferida pelo apóstolo João, mas o apóstolo Paulo também fala sobre isso, né? Tem de vós, irmãos, o mesmo amor que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Então nós vamos prosseguir aqui. O terceiro evangelho. Autoria e data. Vamos observar agora quem escreveu o terceiro evangelho. O terceiro evangelho, que no caso aí é o livro de Lucas que estamos estudando. Autoria e data. O médico amado. O médico amado, a quem é atribuída a autoria do terceiro evangelho, é citado no Novo Testamento 3 vezes. Todas as citações estão na Epístola Paulina e são usadas no contexto do aprisionamento do apóstolo Paulo. Então nós vamos descobrir agora que quem escreveu o terceiro evangelho foi de fato o evangelista Lucas. E eu quero lembrar os amados irmãos que Lucas ele não fez parte do colégio apostólico de Cristo, ele não fez parte dos 12 apóstolos, primeiro. Segundo, acredita-se, isso aí é um comentário extra-bíblico, comentários fora da Bíblia. Acredita-se que Lucas tenha feito parte daqueles 12 discípulos que Jesus enviou. Lembra lá quando Jesus enviou os 12 discípulos para realizar a obra missionária? Jesus mandou de 2 em 2? Pois é, acredita-se que pode ser que Lucas tenha feito parte desses 70 discípulos. Uma outra observação, existe sim essa certeza, não, essa possibilidade extraída da Bíblia de que Lucas tenha se convertido a Cristo através das pregações do apóstolo Paulo. E nós iremos observar isso aqui através da Bíblia, através da nossa lição. Pois bem, autoria e data. Médico amado. Sim, Lucas ele era um gentil. Primeira observação, ele não era judeu, ele era um gentil. Gentil é todo aquele que não fazia parte, que não era judeu, né? Resumindo. Gentil é todo aquele que não era judeu. Por outro lado, existia os chamados gentios que haviam se convertido à religião do judaísmo. Segundo, Lucas ele era médico, então pode ser que ele tenha cuidado do apóstolo Paulo várias vezes, porque afinal de contas, quantas vezes o apóstolo Paulo sofreu chicotadas, apanhou por causa do evangelho. É interessante observar que quanto mais Paulo apanhava, sofria, era perseguido, mais Paulo continuava pregando, e o apóstolo Paulo, ele transmitia para Lucas aquelas revelações que ele recebeu da parte de Cristo. Paulo transmitia para Lucas as revelações que
que Paulo recebia de Cristo. Segundo, Paulo transmitia para Cristo um pouco daquilo que Paulo recebeu de informação através dos apóstolos. Não foram muitas revelações que Paulo recebeu dos apóstolos, irmão. Quero até abrir parênteses para dizer aqui. Porque quando o apóstolo Paulo se converteu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, tem um texto bíblico lá que mostra que Paulo, ele quando foi para Jerusalém, ele não foi bem recebido por parte dos apóstolos, porque os apóstolos ficaram preocupados, achando que a convenção de Paulo era falsa. Paulo achava que Paulo estava tentando se aproximar dos apóstolos para prendê-los. Então Paulo não foi bem recepcionado na primeira visita. Inclusive tem um texto no livro de Gálatas que Paulo fala, né? Quem ele viu quando ele esteve em Jerusalém, que no caso foi Pedro, foi Tiago. Porque Paulo, quando se converteu a Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no caminho de Damasco, ele chegou em Damasco, depois que saiu de Damasco, ele foi para Tarsus. E Paulo fala em Gálatas, capítulo 14, que ele ficou, só depois de 14 anos é que ele desceu em Jerusalém. Então acredita-se, a maioria dos comentaristas bíblicos acreditam que Paulo, ou que o apóstolo Paulo, ele ficou entre 13 a 14 anos no deserto da Arábia. No deserto da Arábia. E sendo preparado por Deus. Ele foi uma espécie de reserva de Deus, sendo preparado pelo Senhor, e no momento certo, Deus o levantou. A Bíblia fala que ele ficou no deserto da Arábia, ele conheceu Barnabé, aí ele passou a cidade natal, a cidade de Tarso, aí Barnabé depois foi lá e buscou o apóstolo Paulo, Deus usou Barnabé. Então, existem muitos detalhes importantes sobre a vida do apóstolo Paulo, e nesses momentos em que Lucas estava na companhia de Paulo, Paulo lhe transmitia o evangelho, as boas novas de salvação. E é interessante observar isso que eu estou falando, de uma certa forma, tem uma base bíblica, por vários motivos, né? O apóstolo Paulo, quando vai dar instruções para a igreja de Coríntios, falando sobre a Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo começa assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha só, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Então aqui nós encontramos Paulo ensinando sobre a Santa Ceia, e o apóstolo Paulo testificando: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E outro texto bíblico, o apóstolo Paulo fala que quando Deus chamou ele, não foi carne nem sangue que chamou ele. Ou que quando Cristo chamou, Paulo fala que quando Cristo chamou ele, que tem que explicar para os irmãos não ter nenhuma confusão. Eu vou esclarecer melhor. Paulo fala que quando Cristo chamou ele, Paulo, não consultou carne nem sangue para ter uma comprovação do seu ministério. Aqui o apóstolo Paulo está falando que quando Cristo chamou ele não procurou Pedro, Tiago, João, que eram consideradas as colunas da igreja ali de Jerusalém. Paulo não procurou eles para ter uma confirmação do ministério. O próprio Deus confirmou o ministério dele. E Lucas, no momento em que esteve na presença de Paulo, aproveitou a oportunidade para ouvir falar sobre o poder de Deus, ouvir falar sobre a grandeza de Cristo. Mas não ficou só aí. Nós iremos observar que Lucas também ele era um historiador, e ele não ficou satisfeito apenas com as informações que Paulo transmitiu para ele sobre Jesus. Nós iremos observar que Paulo fez inúmeras visitas a Jerusalém, procurando as testemunhas, procurando saber se ainda existia testemunhas sobre a vida e sobre o ministério do Senhor Jesus, o médico amado. Vamos observar aqui a referência relacionada ao médico amado. Colossenses capítulo 4, versículo 14.
Colossenses capítulo 4, versículo 14. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Então aqui a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que existe uma referência relacionada a Lucas como médico. E aqui o comentarista fala sobre a quem é atribuído o evangelho de Lucas. Vamos encontrar os textos bíblicos que falam sobre Lucas, e acredita-se, irmãos, que Lucas tenha escrito o evangelho na ocasião em que Paulo estava preso, ou seja, no período em que Paulo enfrentou as suas prisões, ou talvez apenas durante a primeira prisão de Paulo, ou aquela prisão em que Paulo ficou mais tempo encarcerado. Talvez nesse momento aí, foi nesse momento que Lucas aproveitou para fazer uma visita até Jerusalém, fazer pesquisas, descobrir, tentar encontrar se ainda existia testemunhas vivas sobre Jesus, quem viu Jesus, quem ouviu Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus falou, por onde ele passou, o que ele comeu, o que ele bebeu, qual era o objetivo dos ensinamentos dele. Nós encontramos essas observações no Evangelho de Lucas. Já aqui no primeiro capítulo, no primeiro capítulo de Lucas, nós observamos essa qualidade em Lucas como historiador, né? Tendo, pois, irmãos, Lucas capítulo 1, versículo 1, tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então aqui em Lucas capítulo 1, versículo 1, que você pode ler na sua casa, e também Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 1, nós observamos aqui a preocupação de Lucas em colocar em ordem, olha, tudo aquilo que Jesus fez e falou. Não vou entrar em detalhes sobre esse texto bíblico, porque eu me recordei que nós iremos falar um pouco sobre isso mais adiante. Pois bem, vamos procurar o texto bíblico aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 14, nós já lemos, né? Falando sobre a referência sobre Lucas como o médico amado. Vamos agora procurar um outro texto bíblico aqui, o livro de Filemon, na carta do apóstolo Paulo. Cadê? Timóteo. Então a carta é tão pequenininha. Deixa eu ver aqui. Paciência, viu, irmãos? E a gente sabe que Deus, ele tinha essa preocupação. Deus olhou para o futuro e ele viu que poderia surgir no futuro muitas dúvidas, como de fato até hoje não existe, né? A internet está repleto de vídeos de pessoas tentando desfazer os ensinamentos de Cristo, e o evangelista Lucas, ele tinha... Estou observando aqui, irmãos, que as referências aqui, a referência que o comentarista colocou aqui, ele colocou aqui uma referência errada, mas existem várias referências aqui, como por exemplo, nós vamos procurar aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, falando sobre os momentos em que Lucas esteve na companhia do apóstolo Paulo, né? Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ou seja, essa carta aqui, a carta a Timóteo, é considerada a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes de ser decapitado.
antes de ser morto. E existe vestígios históricos que nos mostram que o apóstolo Paulo, pode ter sido morto na ocasião em que o imperador Nero estava reinando ali em Roma. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, Paulo fala que muitos o abandonaram no momento do aprisionamento, mas que Lucas, como fiel amigo, como médico, continuava na presença dele. Embora o autor do terceiro evangelho não se identifique pelo nome, ou seja, Lucas não se preocupou em colocar o seu nome nos evangelhos. Isso não depõe contra a autoria lucana. Desde os seus primórdios, a igreja cristã atribuiu a Lucas a autoria do terceiro evangelho. Então não existe dúvidas com relação ao escritor do terceiro evangelho. Pode existir sim dúvidas com relação à data exata em que foi escrito. Sempre pode ter dúvida com relação a 100% dos locais por onde Lucas passou. Porém, não existe dúvida sobre quem escreveu o terceiro evangelho, porque existem as provas internas da Bíblia Sagrada e existem as provas externas que a gente observa aqui quando Lucas escreve o evangelho, falando sobre quem era o imperador da época, quem era o governador da época, quem era o prefeito da época, e assim por diante. Você vê isso aí no Evangelho de Lucas. A crítica contra a autoria de Lucas não tem conseguido apresentar argumentos sólidos para demover a igreja de sua posição. A erudição conservadora assegura que Lucas escreveu a sua obra aproximadamente no início dos anos 60, do primeiro século da era cristã. Então nós observamos aqui, através do comentarista da nossa revista e através da Bíblia e através dos estudos da Bíblia Sagrada, nós chegamos à conclusão de que o Evangelho de Lucas ele foi escrito aproximadamente no início dos anos 60 da era cristã, ou do primeiro século, né? Ou seja, se o Evangelho de Lucas foi escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, calcula-se que o Evangelho de Lucas ele foi escrito cerca de 20 anos depois que Jesus foi assunto ao céu. Entendeu, irmãos? Então, Cristo foi assunto ao céu, como está em Atos Apóstolos capítulo 1, e depois, cerca de 25 anos depois que Cristo foi para o céu, é que o Evangelho de Lucas foi escrito. Já havia se passado muitos anos, muitas pessoas já haviam morrido, mas mesmo assim Lucas conseguiu ter contato com várias pessoas que viram Jesus. A obra. Lucas era historiador e médico. Ele escreveu sua obra em 2 volumes. Lucas capítulo 1, versículo 1. Lembra do que nós lemos aqui? Agora nós vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, né? Então Lucas ele escreveu 2 obras. Escreveu o Evangelho de Cristo, que leva o nome dele, lembrando que é apenas um evangelho. É apenas um evangelho. Evangelho de Cristo, boas novas de Cristo. Porém, escrito por 4 escritores diferentes. Escrito porque cada um teve uma oportunidade diferente de obter informações sobre Jesus. Cada um teve uma ótica diferente, cada um se preocupou em apresentar características da personalidade, do caráter do Senhor Jesus. Então, Lucas teve essa preocupação. Quando nós observamos aqui, né? Lucas capítulo 1, versículo 1. Nós já lemos, agora nós vamos ver Atos capítulo 1, versículo 1, que foi escrito por Lucas também.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, vírgula, não só a fazer, mas também a ensinar. Então o evangelista Lucas, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, a princípio destinado a esse homem chamado Teófilo. A palavra excelentíssimo deixa transparecer que esse Teófilo pode ter sido uma pessoa importante, talvez alguém de alguma área judicial, talvez membro de algum tribunal, talvez um governante, alguém que encomendou essa responsabilidade a Lucas de querer saber mais sobre Jesus, ou talvez alguém também que tinha essa responsabilidade de receber essa carta e distribuir para outras pessoas, talvez alguém que era incrédulo e precisava saber um pouco mais sobre Jesus. Não sabemos exatamente quem era essa pessoa, mas o certo é que era um amigo, um conhecido de Lucas. E Lucas, ele escreveu o primeiro evangelho, né? Ele escreveu o evangelho. No evangelho ele usa quase as mesmas palavras. Em Lucas capítulo 1 ele diz: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então em Lucas, Paulo, no evangelho de Lucas, Lucas inicia dizendo que muitos se preocuparam em colocar em ordem a narração dos fatos, ou seja, Marcos, inclusive o evangelho de Marcos, é considerado pela maioria dos historiadores, dos biblistas, comentaristas bíblicos, acredita-se que o evangelho de Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Existe uma porcentagem também que acredita que não, que Mateus foi o evangelho mais antigo. Mas independente das datas, irmãos, de quem tenha sido o primeiro e quem tenha sido o segundo, Lucas está falando aqui que, tendo, pois, muitos se preocupado ou empreendido, colocar em ordem. Lucas está falando que muitos tiveram a mesma preocupação dele, de colocar em ordem os fatos relacionados a Jesus, os fatos que se cumpriram entre nós, segundo nos transmitir os mesmos que presenciaram. Então Lucas está falando aqui, segundo nos transmitiram os mesmos, as testemunhas que presenciaram desde o princípio, desde o momento em que Cristo se apresentou como o Messias, porque Jesus teve uma infância normal, como um judeu normal. Porém, quando completou 30 anos, o próprio Lucas faz questão de dizer que quando Cristo completou 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. Vamos ver se a gente encontra esse texto aqui. Vou tentar encontrar aqui para os irmãos. Está aqui. Lucas capítulo 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Ou seja, Lucas está dizendo que o ministério de Jesus, ele se iniciou quando ele tinha 30 anos. Jesus se batizou nas águas, e quando estava com 30 anos, já na fase adulta, que ele batizou nas águas, né? Então ele inicia o seu ministério. E aqui Lucas fala, né, no Evangelho: pareceu também a mim conveniente, ó excelentíssimo Teófilo. Eu também tive essa preocupação de colocar em ordem os fatos relacionados a Jesus. E eu já tive bastante informação sobre a pessoa de Jesus. E Lucas fez questão de citar nos mínimos detalhes sobre Jesus. Então aqui nós chegamos à conclusão de que Lucas ele era
um médico amado, ele era médico, ele era gentil e ele também era um historiador. Um historiador, irmãos, é mais do que alguém que escreve crônicas. Um historiador é mais do que um comentarista. Um historiador é mais do que um pregador que anuncia as boas novas. Um historiador é mais do que simplesmente um estudante de algum fato histórico. O historiador, irmão, é aquele que escreve nos mínimos detalhes, o máximo de detalhes sobre um contexto relacionado à história.